Vamos lá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade de novamente estar com vocês aí. É sempre gostoso vir aqui, né? A gente já conhece um pouco da casa, um pouco do público, né? Fiquem à vontade também para fazer pergunta, porque aí o Neuber está aqui para fazer as respostas. Eu só faço a provocação, ele que responde, né? Bom, na noite de hoje eu preparei aí para gente uma síntese de um estudo sobre leis, que a gente está fazendo sobre leis naturais, ou parte da lei natural, né, as leis divinas. E a gente vendo lá no livro do Livro dos Espíritos, desculpe, a gente tem a terceira parte do Livro dos Espíritos que vai falar das leis morais, né? Da segunda edição do Livro dos Espíritos. A primeira edição está na segunda parte. É isso, né? Porque não tem... A primeira edição está esquecidinha, né? A gente esquece da primeira edição do livro lá. Nem publicação tem, né? Deveria ter, né? Deveria até ter publicações da primeira edição, da menorzinha. Mas os nossos estudos, o nosso dia a dia na casa espírita, no movimento espírita, é sempre baseado nessa segunda edição, né? Que ela foi bem ampliada, ela tem muita filosofia ali dentro, espírita. Então, a lei do progresso é uma das leis que estão ali, né? Dentre tantas outras. E ali tem 10 leis, além de... Lógico, Kardec ele coloca um pouquinho numa introdução ali, falando de uma lei geral, que lá no Evangelho, muitas vezes, eles chamam de lei geral, né? No céu e inferno também vão falar dessa lei, na Gênese vão falar dessa lei que encadeia tudo, e é a lei natural, que é a pergunta que Kardec fez. Daqui a pouquinho a gente entra um pouquinho nessa lei aí, é a primeira lei que ele discorre ali, né, logo no começo desse capítulo, dessa parte do livro. Depois ele vai entrar nas leis, nas 10 leis, né, mais ou menos como em semelhança às leis mosaicas lá, ele vai falar em 10 leis, uma delas é essa leizinha aí. Por que ela? Bom, Progresso, acho que todo mundo tem uma vila, né? Aqui não é a Vila Progresso, não, né? É a Vila Progresso? Olha aí, coincidência? Então a Vila Progresso trouxe progresso, porque é antiga aqui, né? Aquela história toda aqui da fábrica ali e tal. Bom, lei do progresso está diretamente ligada a nós, né? Porque me parece, então, que os espíritos trouxeram para nós uma informação muito valiosa de que tudo tende a progredir. Naturalmente as coisas vão progredir. Tudo progride, inclusive nós. Então, se a gente pensar, uma vez eu falei de lei do progresso como uma reta, né? Que a gente vai sempre melhorando, sempre progredindo, sempre melhorando. Aí me corrigiram, falando, não é bem uma reta, pode ser uma espiral subindo, pode ser também, né? Que a gente às vezes vai dando volta para progredir. Mas, de fato, uma característica que essa lei traz, antes da gente entrar diretamente nela, é que o que a gente conquista, a gente não perde. Isso é importante porque esse conceito da lei do progresso, que Kardec, né, dentro da obra, vai falar de não retrogradação da alma. Ou seja, a alma não volta, ela não dá passos para trás. Ela quebra com a doutrina dos anjos caídos de outras religiões, né? Que aquele que evoluiu e de repente ele erra e ele cai. Isso não existe na progressão dada pelos espíritos dentro do espiritismo, né? É uma continuidade. Então a gente vai progredindo e aquilo que a gente conquista, a gente jamais perde. E isso a gente vai trazendo dentro dessa nossa progressão. Então as nossas vidas, né, as nossas vidas sucessivas, ou encarnações sucessivas, que vai chamar lá de reencarnações, é justamente trazendo todo esse cabedal que a gente foi aprendendo e conquistando durante esses períodos. Mesmo desencarnado ou mesmo encarnado. Então, essa lei, ela traz um conforto imediato para a gente, porque a gente sabe que está em constante avanço. Então, eu posso até dar uma diminuída na minha marchinha, né? Em vez de eu correr, eu ir mais devagarzinho, ficar meio paradinho, dando passinhos. Mas imaginou a gente, nesta encarnação,
Né? Vamos falar dessa, porque essa a gente tem mais propriedade para falar, que estamos tudo junto aqui. Nesta encarnação aqui, será que a gente, mesmo que a gente não queira progredir, a gente passa imune a uma encarnação? Porque às vezes a gente escuta isso, né? Ah, o espírito pode ficar estacionadinho, mas o que é esse estacionado, né? Como é que o espírito fica estacionado? Olha a dinâmica de uma encarnação, da vida no corpo material. Extremamente dinâmico isso. Então sair sem nada disso é praticamente impossível. Só a experiência do espírito de estar acoplado a um corpo material já é algo da progressão. Porque afinal Deus nos permitiu estar em outro corpo, com outras pessoas, dentro de um outro convívio, numa sociedade talvez diferente, né, em outras épocas. Então já aí já está a progressão. Então esse ficar estacionário é mais ou menos estranho, né? É um pouquinho de a gente talvez não avançar com a velocidade que a gente gostaria de avançar nessa progressão. A gente chama um pouco de estacionado. Lá no capítulo, lá no livro dos Espíritos, né, nesse capítulo 8, a gente tem lá a lei moral, essa lei do progresso é a 7ª lei. E dentro lá do livro, Kardec estruturou em capítulos, ou os tópicos, né, vamos dizer assim, dentro do livro. Então ele começa falando da lei do progresso e falando do que ele chama de estados de natureza. Depois ele fala de marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana e influência do espiritismo no progresso. Então ele faz um apanhado geral de tudo aquilo que pode ter interferência, né, de alguma forma, nessa questão dessa evolução, dessa progressão. Né? A gente vai fazer um apanhado geral disso, obviamente não temos como passar todos os tópicos que estão aí, mas a ideia geral hoje é falar dessa lei de uma maneira mais ampla, para que a gente possa até depois, quando visitar o livro e chegar nesse capítulo, ter outra visão daquilo que está sendo colocado ali, ou tentar, né, enxergar um pouquinho mais profundo, porque toda vez que a gente lê e estuda isso, a gente tem uma visão diferente, né? Isso é fato. Também é característica da progressão, não é? Quem aí já estudou a obra de Kardec quando era mais novinho? Não é? Depois estuda de novo, não vê diferente? Isso é progresso. É progresso, é progressão. Eu tenho coisas ali que eu vou aprendendo e vou adquirindo nessa minha evolução. Mas tudo começa assim, né? Tem lá uma pergunta, chama a número 798, que ele chama assim, ó. O espiritismo se tornará crença geral ou sua aceitação ficará confinada a algumas pessoas? Progresso também para o espiritismo. De que maneira? Na seguinte, o espiritismo contribui para o progresso. E aí? E a resposta? Tranquilo? O espiritismo se tornará crença geral? O que é isso, gente? Ou vai ficar confinado só para nós aqui? Nos declaramos espíritas, né? Olha que profunda a pergunta. Bom, o espiritismo, ele revela para nós leis, não revela? Que são chamadas de leis com cunho natural. Ou seja, as leis que o espiritismo revela são leis universais. A lei do progresso, então, é uma lei universal. Ela não é característica exclusiva do nosso planeta. Ela não é só para nós. Se ela está no universo, se ela é uma lei universal, ela se aplica a todos os seres inteligentes do universo. Estejam onde estiverem. Nós aqui estamos no planeta Terra. Outros tantos aí pelo universo afora. Não é isso? Então, o espiritismo vai se tornar uma crença geral? Ou ele já traz, se ele traz leis naturais que são universais, ele vai se tornar uma crença geral ou não? De certa forma, sim. Não porque ele é melhor do que uma religião, né? Porque a gente confunde às vezes o espiritismo com religião, né? O espiritismo é uma doutrina.
Então a gente às vezes confunde, porque a gente tem religiosidade. Dentro da gente, né? A gente traz isso. Principalmente aqui no planeta Terra, né? Que a gente encarnou, está encarnando e vem com isso pra gente, né? Junto com a gente. Que a gente aprendeu. Mas o Espiritismo, quando ele traz essas leis, quando ele faz a revelação, e a gente sabe que o Espiritismo, ele revela para nós as coisas. Ele não cria nada. Então o que os Espíritos vieram e falaram para nós? Olha, é assim que funciona. Ah, mas eu gostaria de saber mais algumas coisas. Alguns falaram assim, olha, até aí você chega. Não queira saber mais que você nem vai entender. Então eles não estão inventando coisas, eles estão revelando. Ó, é natural, é assim que acontece, e é isso. Você que não entendia. O problema não é a lei. O problema é o espírito que não a entende. É o espírito que não tem desenvolvimento ou aperfeiçoamento intelecto e moral para entender a lei. Mas a lei é a lei. Porque ela vem da onde? Vem de uma causa. Qual é a causa dessa lei? Qual é a causa? O Espiritismo fala de causa e efeito, não é? Qual é a maior causa do Espiritismo? Ele chama do quê? A causa. Deus. Então, quando a gente escuta a palavra Deus, nós entendemos como causa. E tudo que a gente vê é efeito. Portanto, a lei de progresso é um efeito de Deus. Certo? Deus é causa. Quando a gente escutar a palavra, sempre tem que colocar assim, causa, causa, é causa. Porque senão a gente acredita que é um ser, a gente vai falar que Deus é bondade, tem os atributos de Deus, não tem? Mas é o atributo da causa. Não é atributo de um ser. Deus não é um ser. Ele é a causa dos seres. Os seres são os efeitos de Deus. E é uma causa inteligente, é a maior inteligência que existe. Que é a inteligência, o que ele fala lá? Inteligência suprema. Nada é mais inteligente. Se eu pensar em algo mais inteligente, eu vou ter que dar o nome de Deus. Certo? Então, de que maneira o Espiritismo vem contribuir para esse progresso nosso? Revelando. Ele revela as leis. A partir do momento que eu passo a estudar essas leis e entendê-las, e principalmente aplicar essas leis, eu vou progredir mais rapidamente, não vou? A progressão se dá melhor. Então a contribuição do Espiritismo com a revelação é dar o quê? Ferramentas, dar informação, dar conhecimento para a gente. Ó, as coisas acontecem assim. Entenda isso, mas ponha em prática. Porque o espírita, se ele tem acesso ao entendimento dessas leis universais, cabe a nós o que daí? Se eu conheço as leis, eu vou tentar aplicá-las. Eu vou tentar cada vez mais estar em acordo com as leis. Então, para o Espiritismo, quando eu estou em acordo com as leis, eu sou um ser mais, o quê? Evoluído, pratico mais o quê? A caridade. Eu sou um ser mais bondoso. Eu vou pegar os atributos que eu coloquei a Deus e vou trazer a mim. Porque se as leis são dele, são daquela causa, quanto mais eu seguir as leis que são daquela causa, e aquela causa é boa, infinitamente justa e não sei o quê, eu também vou ser bom, justo, não é isso? A lei é o reflexo da causa. Então, se eu estou alinhado com a lei, eu puxo os atributos da causa para si próprio. Não é isso? Estamos juntos? Muito bem. E quando eu não vou muito alinhado com essa lei, o que acontece? Que nome que a gente dá? Que nome que a gente dá? Mal, não é isso? Maldade. Não é isso? Então, quando a gente fala de bem e o mal para o espiritismo, o que é? Existem espíritos maldosos? Existem? Nós somos maldosos? Às vezes?
Lógico, agora não. Mas às vezes, né? Não vou falar do trânsito, vocês já estão cansados de ouvir falar do trânsito. Alguém esperou aí, vai falar do trânsito. Eu não vou falar mais. Mas tem o trânsito. Não, a gente não é maldoso às vezes? O que é maldoso? É um pensamento que está em desacordo com as leis. Portanto, o mal, o que é? É ignorância em relação às leis. Por isso que quando Kardec pergunta aos espíritos se existem espíritos que estão destinados à maldade, ou né, ficariam eternamente, ou um bom período na maldade, o que os espíritos respondem? Na maldade, não. Né, eles não são maus, eles são ignorantes. Mas em que sentido? Eles ignoram as leis que o Espiritismo revela. Ele só revela, porque essas leis já existiam. Até quando a gente fala, por exemplo, um tema polêmico, né, que a gente tem no Espiritismo, que é a mediunidade, não é isso? Até médium existem só depois do Espiritismo? Os médiuns existem só depois do Espiritismo? Não, desde sempre. Por quê? Lei natural. O Espiritismo só revelou como funciona. Olha que legal. Certo? Isso é revelação. Não é inventar nada. Então, a gente, na verdade, vai se tornar crença, o Espiritismo vai se tornar uma crença, não porque ele se impõe, porque ele traz questões normais. Ele revela as coisas como elas realmente são. Então, tudo aquilo que a gente tem de dogma na cabeça, de pensamento dogmático, todas as crenças que a gente às vezes tem que não são muito alinhadas com essas leis, elas um dia vão sair de nós, vão cair por terra, porque a gente vai estar alinhado cada vez mais à lei natural. Então, esse fenômeno, essa forma de agir, essa forma das coisas acontecerem, chama progressão. Isso é a progressão. É a gente cada vez mais se alinhando à lei natural. Quando eu chego extremamente alinhado à lei natural, eu sou que tipo de espírito? Espírito puro. Então, o espírito, o que é a pureza do espírito? Tem espírito puro com nós aqui, não tem? Encarnado? Mas vamos desencarnado então, vai. Pode ser, né? Sei lá. Encarnado, não sei. Não. Não. Mas a pureza, o que é? Estar totalmente alinhado àquilo que é natural. Né? Totalmente em acordo com essas leis. Só que veja bem, de acordo com o que eu penso, porque mesmo que eu seja um espírito puro, eu não sou igual ao espírito puro que está do meu lado. A minha pureza é relativa ao que eu penso, e a dele é o que ele pensa. Porque nós somos individualidades, pelo amor de Deus. Desse negócio de chegar todo mundo igual, vamos chegar tudo puro, e quando é puro é tudo igual, não existe. Que é um pensamento que pode existir, né? Porque se eu estou colocando escala, pode ser que o topo da escala todo mundo se iguale. Individualidade nunca se iguala. É individualidade, cada um pensa de um jeito. Então a pureza é sempre relativa ao que somos. Certo? Você fica olhando com as caras pensando assim. Mas tamo junto, vamos lá. Isso é o segundo, eu estou desesperado que aquele relógio não para. Vamos lá. O que é a lei natural? Lei natural é um conceito filosófico, né? Então, essa lei ela não vem de agora. Esse conceito filosófico é muito antigo. Segundo o estudo que eu fiz ali, vem lá de Platão, Aristóteles, grandes pensadores, até Santo Agostinho. Então, cada um deles, em suas determinadas épocas, dentro do planeta, nas suas encarnações conhecidas, registradas no planeta, eles deram uma opinião do que era a lei natural para eles. Porque todos eles percebiam que há algo que rege o universo e as nossas vidas, enfim. Né? Há uma lei ali que meio que coloca tudo em estabilidade, em harmonia. Existe uma lei. Não é possível que você não pense assim. Todos eles olharam para o céu um dia e viram uma questão muito longe daquilo que eles podiam imaginar.
Mesmo que eles não conseguissem ver algum aglomerado a olho nu, eles viram planetas, eles viram a Lua, eles viram outros corpos celestes, não é? Que a gente vê à noite quando a gente olha para o céu. Quando está limpinho, né? E está muito sem luz aí. Não é assim? Então, olhando para, só observando a olho nu o universo, a gente já vê que existe aí uma estabilidade, que existe uma harmonia. Como é que isso não é um caos? Então, haveria que ter uma lei, né, que colocasse isso em harmonia, uma causa. Esses pensadores falaram que deve existir uma causa, né? Deve existir uma causa. Então, eles cada um tem lá. Então, Platão já considerava a lei natural como uma lei divina, universo e conduta humana, relacionado ao universo e à conduta humana. Platão, 427 antes de Cristo. Ele já achava que era uma lei divina. Então, imagina o conceito de Deus para Platão. E aí vem, né, Santo Agostinho tinha uma relação com vontade divina também, né, livre-arbítrio humano, ou seja, ele já entendia que essa lei, ela respeitava o livre-arbítrio do ser, do espírito. E não respeita. E aí vem mais, né? Aí tem aqui os mais modernos, Kant, por exemplo, já olhava, já o conceito para Kant da lei natural é razão pura, liberdade e autonomia moral. Muito voltado para a razão. E aí vem Allan Kardec, já conhecendo, estudando, né, esse conceito filosófico de épocas, e ele fala assim, poxa, vou perguntar aos espíritos o que os espíritos definem, o que eles acham, como eles definem a lei natural. Se ela é uma lei tão estudada, né, tão pensada há tanto tempo, e esses espíritos estão trazendo uma série de revelações para a gente, qual é, na opinião de vocês, o que é a lei natural? E aí os espíritos responderam o quê? Quem lembra da resposta? Lá no livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta o que é a lei natural? E aí, lá na frente, não sei que pergunta é, mas está lá na frente, eu não coloquei aí. Aí os espíritos respondem assim, a lei natural é a lei de Deus. Só que eles já tinham definido Deus lá no comecinho, lá, como causa e como inteligência suprema. Então a lei natural, ela advém da causa, portanto ela é um efeito dessa causa. Olha que interessante. Então, alguns já tinham uma ideia do que poderia ser. Né? E Kardec pergunta e eles respondem. Fala, poxa, essa lei natural, no geral, como ela vem de Deus, está na causa, ela se decompõe em uma série de leis. Né? Uma série de outras leis, inclusive de aspecto moral. Então, a lei natural, ela vai reger tudo. E aí a gente volta lá naquele conceito do tríplice, né, aspecto que Kardec discute com os espíritos. Então Kardec vai falar assim, olha, existem 3 aspectos fundamentais no espiritismo, que o espiritismo traz para a gente. Qual é o primeiro? Qual é a causa? Deus. Qual é o segundo? Deus, espírito e matéria. E até fizeram uma analogia lá com tríade, né? Com trindade, né? Trindade que é dogmático, né? Mas é uma tríade, são 3 aspectos conjuntos. E eles falaram assim, olha, Deus, espírito e matéria jamais se rompem. Esse tríplice aspecto está sempre conectado. Portanto, sempre estaremos ligados à causa, que é Deus. E ao mesmo como espíritos. E ao mesmo tempo, sempre estaremos conectados com a matéria. Olha que interessante a resposta. Não há nenhuma... O espírito puro, que alguns falaram do espírito puro aí, que tem uns aí que são os puros. O puro, por mais que ele seja puro, no que a gente possa imaginar que seja um espírito puro,
ele vai estar desconectado da matéria? Vai ou não? Não. Porque senão essa tríade se rompe. E isso é impossível, porque é uma lei. É parte da lei natural. Então, tudo que o espírito faz é sobre a matéria. E está ligado à sua origem, que é a causa, que mantém a harmonia também da matéria. Certo? Está tudo conectadinho. Muito bem. Então, a lei natural, como é a lei de Deus, então eles falam assim para a gente. Gente, a lei natural, ela é a única verdadeira que vai levar a felicidade do quê? Do homem. O que ele quer dizer com isso? Essa lei natural é a lei que vai fazer a gente chegar a espírito puro, que é a felicidade. Por isso que às vezes a gente confunde, né? O termo felicidade e tal. Mas ele quer dizer isso. Então, a lei de Deus, se a lei natural é a lei de Deus, tudo que está conectado às características de Deus, né, ele reflete na lei natural e suas leis, suas divisões das outras leis. Certo? Então, Deus, como é que Deus se manifesta para a gente? Se a gente quiser entender como é que Deus age. Como é que a causa age? Ela se manifesta através de leis. É a única coisa que a gente pode entender sobre Deus mais profundamente hoje. Que Deus, como causa, o efeito que a gente vê, além de nós mesmos, são leis. É a manifestação de Deus. Só que Deus é soberanamente bom, soberanamente justo, e aí um montão de outras coisas lá que eu não lembro. Não é não? E tudo aquilo vem nas suas leis. Então, às vezes, a gente acha que as coisas são injustas. Às vezes, a gente tem uma perspectiva de injustiça, mas se vem das leis de Deus, não pode ser injusto. Então, a perspectiva está falha onde? Na lei ou na nossa visão? Olha que interessante, porque às vezes você está vendo uma encarnação, né? Você está vendo a pessoa ali, naquele estado, sofrendo, não sei o quê. Você fala, nossa, mas isso não é justo. Aí você está fazendo o quê? Questionando quem? A causa. Você, espírito da escala, quando nós estamos na escala lá? Lembra da escala espírita? Lá no cantinho da escala, ainda lá, né? Estamos ali e a gente ainda questiona a causa. Fala, isso aqui é injusto. Com uma visão extremamente míope. Sequer estamos vendo vidas passadas. Olha lá, a gente olha o espírito na encarnação atual. Né? E às vezes olha para si mesmo, né? Por injustiça, tem muitos espíritos que ainda hoje falam que Deus é injusto com ele. Certo? Então, é um conjunto de leis que vão reger tudo, tanto a parte material quanto a parte espiritual. Então, se a gente volta naquela tríade, a gente vai ter o quê? Deus, Espírito e Matéria. Então, em tese, o efeito de Deus, os efeitos principais que nos revelaram, são os espíritos, certo? E a matéria. Então, há um elemento espiritual, fruto de Deus, e há um elemento material, fruto de Deus. O elemento espiritual, quem são? Hoje somos nós, não é isso? Não só nós. Tudo que advém do quê? Da inteligência. Deus não é inteligência suprema? Então há uma inteligência universal que rege tudo. E nós somos efeitos da inteligência universal. Por isso que somos inteligências. E ainda há outras inteligências, um pouco ainda mais rudimentares, que aqui chamamos de princípios de inteligência. Ou princípios inteligentes, que você já deve ter estudado na obra de Kardec. Os princípios inteligentes. Ou seja, são inteligências em estágio ainda de formação.
como efeito também da inteligência suprema, fruto da inteligência universal. Certo? Isso existe, está tudo lá. Muito bem, então se existe, há um elemento espiritual. Aqui é uma coisa interessante. Há muita confusão sobre, dentro do espiritismo em si, isso aqui eu vou passar rapidinho, mas é para a gente entender que isso tem a ver com progressão. Às vezes a gente confunde características da matéria e coloca características da matéria no ser espiritual. E Kardec e os espíritos revelam que as coisas são muito distintas desses dois elementos. E aqui eu trouxe uma distinção para a gente, né, ficar um pouquinho com isso na cabeça. Quando Kardec fala do elemento espiritual, de espíritos com E, ou maiúsculo, ou E minúsculo, que é o princípio da inteligência, ou a inteligência individualizada, que somos nós, que é o E maiúsculo, ele coloca como características desse ser, nossas características, dois tipos de características. Ou ele fala que nós temos atributos, ou nós temos faculdades, que são frutos da inteligência. Quando ele fala de matéria, quais são as características? Como é que ele chama essas características? Propriedade. Não é isso? Natureza. Então, quando a gente pega lá o livro A Gênese, capítulo 14, que vai falar dos fluidos, não é isso? Qual que é o começo do título, do primeiro título daquele capítulo? Propriedade e natureza dos fluidos. Está falando do quê? Simplesmente matéria. Quando ele fala que o pensamento é atributo essencial do espírito, ele está falando do elemento espiritual. Olha a diferença. Então, o ser inteligente, ele tem atributos e faculdades que estão correlacionados à sua inteligência, como ser inteligente. E a matéria tem o quê? Propriedades e natureza. Então, isso é um divisor de água no espiritismo. Por que divide as águas? Porque quando eu estou falando de matéria, eu consigo me aproximar, às vezes, até da matéria que a gente conhece. E outras que eu sequer conheço. A propriedade e a natureza. Qual é uma matéria que os espíritos revelam para a gente que a gente não sabe a propriedade e tampouco a natureza? Matéria. Está no livro lá. Tem um corpinho, né, que eles chamam de corpo fluídico, não tem? Como é que é o nome do corpo fluídico? Perispírito. Ou seja, peri está em torno do espírito. Não é isso? É composto de fluidos, não de fluido, como a gente conhece aqui. Se a gente for estudar a mecânica dos fluidos, vai falar de água, de um monte de fluidos, óleo. Ele fala fluidos, que na época era uma matéria que não se conhece o quê? A natureza. Então, o perispírito é elemento material cuja natureza e propriedade desconhecemos. Por mais que uns tentem explicar com física quântica, com o que quiser, ainda desconhecemos. Agora, a natureza e propriedade do corpo humano a gente já conhece muito. E cada vez conhece mais. Células e vai embora, né? Certo, gente? Partículas. Hoje o mundo das partículas é um mundo novo. Uma tabela periódica nova, só de partículas. Não é isso? Das físicas das partículas. O mercado vai quebrando na porrada e vai cada vez mais tendo partículas novas. Cada vez que se dá um choque, você tem outro colisor de partículas, mundialmente conhecido lá, o CERN, ele vai colidir partículas. Quando ele colide, espalham outras partículas. Quais? Não sabemos, aí vamos estudar, dá nome. E aí tem um cara lá que falou que uma delas era a partícula de Deus. Mas que Deus é esse? Né? Deus sequer é espírito. Deus é espírito? Não tem como ser espírito. Ele é a causa dos espíritos. O que é? Não sabemos, é a causa dos espíritos.
certo? Beleza? Aí aqui abre o mundo, né? Então, desde aquele espírito com E minúsculo até o espírito com E maiúsculo. Nós que estamos do lado do espírito já com E maiúsculo, que já temos o quê? Consciência do quê? Do futuro, conseguimos até falar de Deus, temos consciência de Deus dessa causa, né? Tudo isso, temos livre-arbítrio, temos senso moral. Então isso é uma diferença muito grande desta inteligência para aquela inteligência ainda mais, vamos dizer assim, em evolução, né? Em desenvolvimento. Então, nós estamos neste lado aqui, como seres pensantes. Olha que interessante, né? E aí tem a questão do pensamento, né? O pensamento, o que é para o espírito? É o quê? Atributo. Então, quando eu tenho um atributo, o principal atributo do ser pensante é o próprio pensamento. E agora, as faculdades que eu tenho, que é o que é uma faculdade? É uma capacidade, uma possibilidade natural ou adquirida. Então, as possibilidades que eu tenho, as minhas capacidades, eu vou desenvolvendo, não vou? As coisas estão conectadas. O atributo se conecta com a faculdade. Atributo é uma coisa, eu não desenvolvo pensamento. Mesmo sendo um espírito puro, eu ainda seria um ser que pensa. Não é isso? E como eu penso, como é que eu formulo o pensamento, não vai mudar de hoje até eu ser puro, vai? Não. O que vai mudar? A minha, o quê? Meu senso moral. A minha faculdade e inteligência. Essa vai mudar. Então eu tenho atributos que são parte do que eu sou. E eu tenho faculdades que eu desenvolvo. Certo? Qual que é a principal faculdade que eu desenvolvo? Tem um monte em Sorocaba. Confunde às vezes, né? Qual que é a principal faculdade que a gente tem? A nossa faculdade inteligência. Certo? Essa eu vou desenvolvendo. Quanto mais eu desenvolvo essa minha inteligência, eu estou progredindo ou não? Portanto, faz parte da lei do progresso. Certo, gente? Muito bem. Oi, pois não. Pois não, pergunte. O atributo, o espírito traz de outras vidas. Esse que é diferente. Atributo já vem na criação. Criação, desde a causa. O atributo, a faculdade a gente vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. Atributo é a mesma coisa de pensar assim, o exemplo que eles dão é da xícara, né? Qual que é o atributo de uma xícara de café? Qual que é o principal atributo de uma xícara de café? É o? Não, atributo dela, da xícara. É o formato. Porque se eu tiro aquele formato, não é mais xícara de café. Então o formato é um atributo essencial da xícara. Nós, como espíritos, o atributo essencial é o pensamento. Sem pensamento não há espírito. É quase que a mesma coisa. É difícil distinguir, né, o pensamento do próprio ser. É tão essencial, é tão atributo nosso, que a gente praticamente é pensamento. Pelo menos é o que a gente entende até hoje, né? Até onde o nosso pensamento chega. Agora pegou, hein? Então, pensamento é tudo, é atributo essencial. Então, o que eu tenho? Quando eu penso, as minhas ideias, a minha imaginação, os meus desejos, os meus sentimentos, tudo isso, em tese, são o quê? Tipos de pensamento. Então, por exemplo, um sentimento de amor muito grande é um pensamento, não é? Que causa até impacto no nosso corpo físico, não causa? E é só ele. Se nós pensamos constantemente ou não? Se é atributo, e pensamento é atributo essencial, não existe espírito sem pensamento. Então nunca vamos deixar de pensar, nem por um segundo. Certo? Se não vamos deixar de pensar em um segundo, e vem uma outra lei, que é assim, o pensamento altera a qualidade da matéria.
E aí o que a gente tem de matéria hoje aqui? O nosso corpo. Se o pensamento altera a qualidade da matéria, e eu penso constantemente eu estou alterando a qualidade da matéria. Se o ar que eu respiro aqui tem fluidos que são do elemento material, mesmo que sejam fluidos que eu não veja, portanto são do mundo espiritual, então são fluidos espirituais, mas ainda assim matéria, meu pensamento altera matéria. Constantemente eu penso, constantemente eu faço o que com esses fluidos? Altero a qualidade deles. Por isso que a saúde nossa é um estado também em tese, em raiz do pensamento. Pensamos o tempo todo. Tá dormindo, tá pensando. Estou falando de espírito, né? Não corpo. Corpo não pensa, perispírito não pensa. Perispírito não tem memória, corpo não tem memória. Corpo não tem nada desses atributos aqui, né? Dessas questões. Corpo não tem emoção, perispírito não tem emoção, não tem memória, não tem desejo. A matéria não tem isso. Quem tem isso? O elemento espiritual. Então, cuidado quando falar, a memória está no perispírito. Não está. A memória está no ser pensante, porque advém do pensamento. Memória é um tipo de pensamento. Certo? Muito bem. Tirar essa tela aí, porque essa tela é a marcha do progresso. Então, nós somos criados simples e ignorantes no sentido de não saber, né? E esse criado, a gente sabe lá na obra que é relativo, né? Porque é uma maneira de se referir ao ponto que o espírito chega a ser chamado de E maiúsculo, certo? Esse criado é o espírito com E maiúsculo. Mas sabemos que o espírito antes do E maiúsculo era E minúsculo. Não está aqui, está para lá. Mas isso acontece. A individualização do espírito. E aí a gente tem uma marcha de progresso, né? Que a gente vai em direção, vamos dizer assim, à perfeição. Agora, Deus é causa, não é causa? Ele se manifesta por leis, não manifesta? Muito bem. E ele, sendo causa e nós somos efeitos, então somos criados por Deus. Então está no começo, Deus está no começo. Se ele manifesta por leis e eu preciso estar harmonizado com as leis de Deus, ele está durante. Se eu quero chegar à perfeição para entender melhor o quê? Deus está no fim. Então Deus está em tudo. Certo? Esse é o mecanismo. É o mecanismo que a gente sabe. Então a progressão dos espíritos, há uma questão entre desenvolvimento da faculdade de inteligência com desenvolvimento do senso moral. Quem que vem primeiro aí? Eu desenvolvo o senso moral para aprimorar minha inteligência, ou através da minha inteligência eu aprimoro o meu senso moral? Qual é mais lógico para a gente? No nosso pensamento. A inteligência, ela acaba sendo o quê? O mecanismo para eu desenvolver o meu senso moral. Não é assim? Desde que eu coloque a minha inteligência para desenvolver o meu senso moral. Se eu não colocar, eu posso desenvolver inteligência? Posso, mas não moral. Porque eu posso desenvolver a inteligência e não respeitar, de certa forma, entre aspas, as leis de Deus. E aí eu sou inteligente e maldoso. Coisa que é raro para nós. Né? Ser maldoso. Ninguém é maldoso. Mas nem por... Não, estou falando por palavras. Por pensamento a gente tira da história, né? Pensamento é muito difícil. Então, o desenvolvimento dessa nossa inteligência, ela precisa do quê? De experiências, de estudo, de trabalho. Então, por que a gente encarna no nosso planeta? Por que a gente está no nosso planeta? Porque ele é perfeito para a gente. A gente está aqui porque a gente tem que estar aqui. A gente precisa do planeta, a gente precisa conviver. É o planeta, hoje, ideal para o desenvolvimento da nossa inteligência.
para que a gente aplique no desenvolvimento moral da gente. É a melhor oportunidade que a gente tem. Esses corpos que a gente tem hoje é assim, é para isso. Perfeitos para nós. O corpo é perfeito para nós, o planeta é perfeito para nós, a família é perfeita para nós. Os inimigos são perfeitos. Não é amai vossos inimigos? Ué, então são instrumentos. Muito bem. Então, aqui que a gente quer chegar à felicidade, a gente precisa desenvolver isso. Então, o progresso intelectual, ele ajuda, ou ele engendra, como é a palavra que eles usam, né, para demonstrar que ele é um mecanismo para que a gente possa desenvolver o nosso progresso moral. Então, aqui eu tenho desenvolvimento do meu livre-arbítrio e aqui vai decorrer da minha inteligência. A gente conhece espíritos, ou já ouviu falar, estudamos espíritos, que são muito inteligentes em termos, né, de conhecimento de algumas leis, de leis da matéria, de um monte de coisa, mesmo leis morais, às vezes conhecem a lei morais, mas não aplicam a sua inteligência para aperfeiçoar o seu senso moral. Né? E aí a gente vê espíritos que são muito inteligentes, porém extremamente maldosos, ou extremamente, né, que se diferem muito dos outros, pelo excesso de maldade, ou seja, pela grande ignorância sobre essas leis. Muitas vezes conhece, mas não cumpre. Que é a nossa luta diária, não é? Qual que é a nossa luta diária como espíritas? Conhecemos as leis, temos contato com as leis, foram reveladas leis, e a gente acredita nessa revelação, por isso somos espíritas. E o nosso desafio atual do dia a dia qual é? Aplicar essa nossa inteligência, esse nosso conhecimento no cumprimento dessas leis. E aí entra todas as frases que a gente conhece. Fora da caridade não há salvação, por causa disso. Não é isso? Quais outras nós temos? Quais são as máximas que é esse aqui? Ó, conhecer a si mesmo, que a gente já conversou, não é isso? E a verdade vos libertará. Aí, tá aí, ó. São as grandes máximas. Então, se imagine um espírito que chega aqui, fala uma máxima dessa e a gente sequer estava entendendo o que ele estava falando. Nossa, mas que viagem é essa? Eu não entendi nada. E hoje, pouquinho tempo depois, né, a gente vê o fundo daquilo. Fala, poxa vida, 2000 e tantos anos depois, fala, caramba, é porque existem leis divinas, existe uma lei natural que rege tudo. E quando ele falava, fora da caridade não há salvação, é porque ele estava por detrás todo esse conhecimento aí que a gente hoje foi revelado para a gente. Como é que a gente pode avançar nisso, então? Né? A gente chama de impulsionadores da progressão. Isso é mapa, tá, gente? Tá lá no mapeando, lá tem um mapinha lá que tem esses desenhos lá, um mapa inteiro para vocês depois lá. Para eu impulsionar minha progressão, nesse sentido, quando a gente olha a progressão assim, o que dá vontade para a gente hoje? De progredir mais rápido. Essa é a razão, a inteligência traz isso para a gente, né? Poxa vida, eu tenho que aproveitar todas as oportunidades que eu tenho para progredir mais rápido. Então eu começo a olhar as dificuldades não mais como problemas e passo a olhá-las como oportunidades. É isso que o Espiritismo nos ajuda. Fala, não é só aqui, esse momento não é o único, exclusivo que você está vivendo. É o que você está vivendo hoje. Mas vão ter muitos outros, já tiveram muitos outros. Então, tudo isso no conjunto são o quê? Oportunidades. Que a gente hoje consegue entender como oportunidade. Certo? Então, para eu impulsionar a minha progressão, eu preciso ter consciência de que a lei natural precisa ser seguida. Em todos os seus aspectos, tanto nos aspectos morais que regem, né, e até nos aspectos materiais. Eu preciso colocar no meu pensamento esse tipo de condição.
certo? Treinar cada vez mais, pôr em prática cada vez mais. Há outras questões que nos ajudam, né? Que está ali e está aqui também. Santo Agostinho, a gente já conversou muito sobre isso aqui, deu um meio para a gente, né? Conhecer a si mesmo, que né, foi palco de uma conversa nossa no passado aí, também é uma maneira de a gente impulsionar a nossa progressão. Porque se eu começo a me autoavaliar de uma maneira positiva, eu começo a entender aonde estão os meus desalinhamentos com a lei natural. Né? Eu começo a ver e falar, poxa, eu estou vendo tudo como problema, eu só reclamo de problema, mas são tantas oportunidades. São coisas simples, né? De repente, no meu dia a dia, eu pego um problema e eu tento extrair daquele problema 3 oportunidades. Então eu vejo aquilo, tento olhar, é um exercício que ele propõe para a gente. Isso começa a me dar uma visão de mundo diferente. O espírita hoje, com toda essa revelação, ele sabe da continuidade da vida. Ele sabe que as coisas não acabam por aqui. Aliás, isso aqui não é nem começo do começo. Né? Dada a condição do nosso planeta e até a nossa própria condição de desenvolvimento intelectual e do moral. Então a gente tem uma jornada gigante pela frente. E vamos nela. Qual a certeza que a gente tem? Que a gente está nessa jornada e pronto. Hoje a gente tem consciência dessa jornada. Olha que gostoso. Posso estar errando, posso estar ainda não conseguindo, né, pôr em prática muitas coisas que estão aí, mas pelo menos eu tenho consciência que estou nessa jornada. Isso que é um conforto para o espírito. Não é que o conforto do espírita não é que vamos nos encontrar logo, logo. Não, porque não existe continuidade no mundo espiritual. Né? Existe continuidade do quê? Da nossa progressão. Hoje nós aqui e muitos outros. Juntos, vamos sempre progredindo. Boa noite a todos e muito obrigado.